Na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, dia 30, onde acontece o encerramento das atividades do primeiro período do Legislativo 2025, converso com a líder do governo municipal, que é a vereadora Sueli da Reserva. Vereadora, na sua avaliação, esses primeiros meses do ano, dentro das perspectivas? Sim, graças a Deus, esse primeiro semestre foi um semestre muito produtivo, né? Tanto no executivo quanto no legislativo, onde nós trouxemos como um todo, os vereadores, projetos, requerimentos, lutamos pela demanda da população, quanto no executivo também. Nós tivemos aí, estamos tendo e finalizando agora a entrega de mais de 13 mil fardamentos para as crianças da nossa região, tanto sede quanto zona rural. E como vereadores, nós estamos aqui na última sessão, né, de encerramento, que é esse primeiro período de trabalho, né, que foi esse primeiro semestre, onde eu, como vereadora, estou muito grata por todas as comunidades que andei, os bairros, e essa oportunidade de trazer e ser uma voz comunitária aqui dentro da Câmara Municipal. Em relação à votação de hoje sobre a LDO, né, as diretrizes, enfim, houve assim uma discussão de desaprovação, aprovação. Queria que a senhora explicasse exatamente essa votação, principalmente do que foi apresentado pelo governo. Sim, com certeza. Nós compreendemos que a Câmara Municipal ela é um local de debate. Então, é compreensível, né, que a lei de diretrizes orçamentárias tenha sido desaprovada, porque nem todos compactuam de um mesmo pensamento. Então, uma parte dos vereadores não concordaram com o inciso, né, com uma parte dessa lei de diretrizes orçamentárias, mas nem por isso nós podemos parar, porque a lei de diretrizes orçamentárias ela é fundamental para o funcionamento do município. Ela prevê a previsão de gastos para o ano de 2026. Então, antes de nós irmos oficialmente para o recesso, nós teremos que fazer uma outra sessão para que nós possamos estar votando novamente, depois de ter entrado em um consenso, para que essa lei seja aprovada, né, ou com algum tipo de alteração, para que nós possamos ter a nossa lei de diretrizes orçamentárias em vigor. O governo ainda pode fazer ajustes ou somente a Câmara? Essa lei ela vai ter que retornar, né? E aí, junto com o procurador, o Poder Executivo e também os vereadores, nós vamos apresentar, né? Os vereadores que tiveram seu contraponto vão apresentar a possível modificação deles. Nós vamos conversar apresentando também os nossos contrapontos. E aí, se Deus quiser, logo, logo nós teremos a nossa lei de diretrizes orçamentárias aprovada. E na sessão de encerramento do primeiro período do Legislativo 2025, também vamos ouvir a vereadora Tailiana Queiroz. Vereadora, avaliação positiva nesse período em que a senhora está legislando aqui na Câmara Municipal? Olha, a avaliação muito positiva, né, pelo aprendizado, conhecimento, as pautas buscadas para o povo. E isso vai se ampliar ainda mais, né, no próximo período aí dos trabalhos. E os trabalhos não param, que a gente tem muitas estratégias e ações que vamos estar realizando agora nesse período de julho. Mas assim, Otacílio, eu queria aproveitar a oportunidade de falar um pouco do sentimento da sessão de hoje, né? A sessão de hoje eu vou me solidarizar e utilizar a mesma fala do vereador Nascimento. A sessão de hoje ela me trouxe um pouco de tristeza, né? Em tudo que a gente realiza, a gente sempre tem altas expectativas, né? Que é normal para o ser humano. E hoje, aqui na sessão, eu senti uma imensa tristeza, né? Uma mistura de tristeza com decepção, né? A gente, quando chega aqui na casa, a gente acredita que a gente vai conseguir avançar muito, fazer muito pelo nosso povo. Mas a sessão de hoje, ela mostra que, às vezes, a gente tem a nossa atuação limitada, né? E toda vida que isso é limitado aqui dentro, que a gente, como vereador, não vota de uma maneira muito consciente, de uma maneira transparente, que a gente não busca os elementos para o nosso povo, né? O que vai realmente favorecer o nosso povo, sempre resta esse sentimento de insatisfação e de tristeza, né? Mas isso, a gente também não pode se deter a isso, porque a gente precisa entender que cada um de nós aqui está para fazer o que é correto e a gente vem fazendo. E toda vida que esse poder de fazer o que é correto para o povo for limitado, a gente vai ter outras instâncias de poderes para tentar garantir esse benefício para o povo. Eu falo agora da emenda, né, em relação à lei orçamentária. Quando eu cheguei na casa, foi um dos principais documentos que eu procurei conhecer como vereadora. E essa votação que desaprovou a emenda,
que regulamenta ali uns 50% dessas alterações dentro da lei orçamentária, ela é algo muito negativo. Negativo para o nosso povo, negativo para o exercício, para a fiscalização, para que realmente a gente possa ponderar, principalmente as áreas mais sensíveis da nossa população, que é saúde, assistência, educação. Então, essas áreas, diante de uma desaprovação de uma emenda como essa, certamente elas ficam comprometidas, porque a Câmara Municipal pega o poder discricionário de forma quase exclusiva e coloca na mão do Executivo em relação a executar esse orçamento, né? E aí, assim, isso foi algo muito difícil para a nossa vivência hoje, né? Isso aqui eu tenho que deixar na casa. E que, diante de tudo isso, a gente precisa estar cada vez mais falando na nossa comunidade, levando esse esclarecimento, levando essa palavra. E como a vereadora Lorena colocou, não é uma questão de vereador de oposição ou de situação. É uma questão da gente votar e da gente decidir pelo povo. Não é um posicionamento, é uma decisão consciente e coletiva, né? Então, queria até aproveitar e parabenizar a cada um dos nossos companheiros que se opôs aí a essa questão da desaprovação, né? E dizer que a nossa comunidade, o povo, fique cada vez mais esperto, faça a leitura nas entrelinhas, procure entender cada vez mais o que foi que aconteceu aqui dentro dessa casa e o que é que acontece aqui dentro dessa casa. Porque só assim nós vamos realmente conseguir ter uma autonomia maior, uma capacidade maior para a gente garantir o que é melhor para a nossa população. Só para a gente tentar entender aqui um pouco. Então, teve o projeto que foi votado, no caso desaprovado, e também teve a emenda. Sim, hoje aqui na nossa votação tiveram algumas emendas, né? E aí uma dessas emendas era sobre o percentual em que o executivo ele pode alterar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, né? Esse percentual estabelecido pelo tribunal, ele é um percentual que ele pode chegar até 30%. Nas gestões anteriores, esse percentual era de 50% dentro das dotações, dentro do planejamento do orçamento. E o que a emenda propôs era que ficasse os 50%, porque o Executivo encaminhou, né, definindo dentro da lei orçamentária lá os 80%. Então, 80% de liberdade discricionária dentro desse orçamento fica muito pouco para que a gente, como vereador, possa propor, possa mobilizar, possa ouvir a nossa comunidade, possa realmente fiscalizar. A gente sabe que, para a democracia, para o bem-estar da comunidade, não é jamais interessante que o poder fique na mão de poucos, principalmente de modo exclusivo, de qualquer um dos poderes, né? E muito menos do Poder Executivo. Esses poderes precisam se comunicar, precisam colaborar. E, assim, eu ouvi uma fala hoje pela manhã sobre planejamento e execução, dizendo que o nosso país planeja muito bem, mas não executa com tanta propriedade. Mas quando a gente cria um cenário desse, de uma fragilidade tão grande, de mexer no processo de planejamento do orçamento, da lei orçamentária, a gente já diz e confirma que nós não teremos uma boa execução, né? Então, com a rejeição da emenda, fica aí a previsão de gastos 80%. Isso. Gastos 80% que poderão ser alterados dentro da lei orçamentária e que é um poder discricionário direto do Executivo. Só trazendo mais um detalhe para a população acompanhar direitinho, né? Teve a emenda, logo após o momento da votação da emenda, veio a votação do projeto. E aí, dentro do projeto, nós tivemos companheiros da casa que se absteram da votação e aí não se consolidou a aprovação do projeto.